Boa noite, vamos aos destaques do Câmara Notícias, segunda edição, nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Líder da maior bancada da Câmara comenta os planos do PSB para o próximo biênio. Prefeitura lança programa Habitar. Começam as reuniões ordinárias no ano legislativo e você vai ver uma parte importante do trabalho que é feita nas comissões permanentes. Conheça os presidentes de cada representação. Confira a agenda esportiva para esta quinta-feira. E no quadro de educação, o que é melhor para sua carreira? Uma segunda faculdade ou uma especialização? O Câmara Notícia começa agora. Olá, hoje começaram as reuniões ordinárias do ano legislativo, mas além das sessões, você, cidadão, também pode acompanhar as reuniões das comissões permanentes. Veja qual parlamentar ficou responsável por cada uma das 20 comissões da Câmara. Na Comissão de Constituição e Legalidade, a presidência do vereador Luiz Henrique Cirilo, que é líder do PSDB. Na Comissão de Finanças e Orçamento, a presidência do vereador Vinícius Gratti, que é líder do PSB. A Comissão de Política Urbana tem a presidência do vereador Zé Carlos, do PSB, que assume a representação pela segunda vez. A Comissão de Política Social e Saúde é de responsabilidade do vereador Paulo Galtério, também do PSB. A Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor tem a presidência do Fernando Mendes, do PRB, vereador em primeiro mandato no Legislativo. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a presidência continua com o vereador Antônio Flores. Na Comissão Permanente da Mulher, assume a presidência a vereadora Mariana Conte, do PSOL. A Comissão Permanente do Meio Ambiente continua com a presidência do vereador Luiz Carlos Rossini. Na Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, o vereador Rubens Gás é o presidente. Vereador também em primeiro mandato na Câmara. Na Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, a presidência continua com o vereador reeleito pelo PTB, Jorge Schneider. Na Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência Física e Mobilidade Reduzida, a presidência também continua com o vereador Jorge da Farmácia. A Comissão Especial de Honrarias continua com o vereador Professor Alberto, que também assume a presidência da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. O vereador Marcos Bernardelli é presidente da Comissão de Administração Pública. A presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania continua com o vereador Carlão, do PT. Na Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública, assume o vereador Tenente Santini, do PSD, vereador em primeiro mandato. A Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas tem a presidência de Campos Filho, do Democratas. Na Comissão Permanente de Legislação Participativa, a presidência do vereador Edson Ribeiro. Na Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente, a presidência do vereador Gustavo Peta. Na Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, continua a presidência do vereador Carmo Luiz. Os presidentes das comissões são escolhidos a cada 2 anos depois da eleição do presidente da mesa diretora. Diferente da presidência da Câmara, que não permite reeleição pelo regimento interno, para o comando das comissões, os parlamentares podem ser reeleitos. Lembrando que todas as reuniões são divulgadas na agenda da Câmara, disponível no site campinas.sp.leg.br. E agora, notícias da cidade. O novo programa da Prefeitura Habitar Campinas vai beneficiar moradores de casas populares da Coab. Conheça o projeto. Na última terça-feira, 31 de janeiro, o vereador Campos Filho se reuniu com o secretário municipal de Habitação e presidente da Coab, Samuel Rossílio. A pauta do encontro tratou de uma novidade para os moradores de casas populares da Coab. É o programa Habitar Campinas, que tem como ponto de partida o cartão Reforma do governo federal, lançado em outubro do ano passado. Esse programa Cartão Reforma do governo federal, ele disponibiliza para as comunidades, para os núcleos residenciais, um valor até R$ 9.000 em material de construção, que eles vão poder adquirir nas lojas conveniadas de material de construção junto à Caixa Econômica. E com isso vão poder fazer a reforma das suas casas. Através do Fundap nós vamos oferecer, que é um fundo da cidade, nós vamos oferecer a mão de obra para essas empresas, vamos financiar a mão de obra para essas famílias. Então o objetivo é que elas recebam essa mão de obra e junto com o material de construção que eles vão receber do governo, eles possam fazer essa reforma das suas residências, adequar, aumentar ou fazer alguma coisa nesse sentido.
O programa Habitar Campinas, que vai ser apresentado oficialmente na próxima semana pelo prefeito Jonas Donizete, vai beneficiar mais de 12 mil famílias cadastradas na Coab Campinas com renda bruta mensal de até R$ 1.800. Eles vão receber esse cartão reforma até R$ 9.000 sem nenhum custo, quer dizer, eles não vão precisar devolver isso ao governo federal. E a cidade de Campinas, através do Fundap, vai financiar essa mão de obra, que será pago em muitos anos, sem onerar muito o dia a dia dessas famílias. A Coab Campinas, através da iniciativa do nosso secretário democrata, o Samuel Rossílio, ele busca esse cartão reforma, mas tem uma pedagogia muito importante, que é favorecer aquelas pessoas que passam por mais necessidade. Que mexe exatamente com as pessoas que querem ter o seu ninho, a sua casa própria, que através desse cartão reforma da Coab, que é um projeto que já existia, mas ele foi readequado pela Coab Campinas, vai beneficiar milhares e milhares de pessoas. Cabe ao governo federal apoiar e fiscalizar o trabalho local da prefeitura. A prefeitura tem a responsabilidade de cadastrar as famílias interessadas, conferir a documentação e captar parcerias para levar o programa adiante. Nós estamos fechando aqui parcerias com as universidades, as faculdades de arquitetura e engenharia, para que eles nos forneçam estagiários, para que a gente possa levar até essas comunidades, para que eles possam preparar o estudo dessas reformas, os desenhos necessários, as adequações necessárias. Nós também fechamos com o Instituto Liberty, são pessoas egressos, já saíram, já cumpriram a sua pena, já estão fora disso e precisam de uma recolocação. Então nós, através da Coab, vamos contratar essas pessoas para que elas possam realizar essas reformas. De acordo com o vereador Campos Filho, Campinas é a primeira cidade a aderir ao cartão reforma. Eu acho que essa iniciativa é que faz a roda girar. Quer dizer, porque a crise está aí. E no momento de crise é que a gente tem que ter iniciativa. E no Legislativo, o vereador Vinícius Gratti é líder do PSB pelos próximos 2 anos. O partido tem a maior bancada na Câmara. Nós temos aí esse privilégio, essa honra de ter sido escolhido pela bancada do PSB, o PSB que é o partido do prefeito Jonas, formado por 6 vereadores, eu, vereador o pastor Elias Azevedo, que é o primeiro secretário da casa, o vereador Flores, que é o segundo vice-presidente da casa, o vereador Zé Carlos, que foi o vereador mais votado do partido, e agora também o vereador J. Silva, que assumiu na ausência do vereador Luiz Iabico. Então nós 6, e o vereador Paulo Galtério, que é advogado também, que compõe a bancada do PSB. Então, que também é o vice-líder, inclusive, o Paulo Galtério é o vice-líder da bancada. Então, para mim, é uma grande alegria poder, nesse biênio, ser o líder do PSB, que é a maior bancada da Câmara, composta por 6 vereadores, como eu disse, e também o partido do nosso prefeito municipal, Jonas Donizete. A expectativa é muito boa, nós entendemos que nossa bancada irá apresentar diversos projetos importantes para a nossa cidade. Temos certeza também que o nosso prefeito irá encaminhar para essa casa vários projetos também de interesse público e caberá à bancada e à liderança da nossa bancada contribuir para a aprovação desses projetos. O novo líder do PSB aproveitou a oportunidade para convidar a população a participar das reuniões ordinárias. Nós sabemos que todas as segundas e quarta-feiras, a partir das 18 horas, a TV Câmara transmite ao vivo as sessões ordinárias dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas. Então, nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a primeira sessão dessa ordinária, dessa legislatura de 2017. Então, convido a todos aí para que participem, assistam através da TV Câmara ou então que compareçam no plenário da Câmara Municipal. Com certeza serão todos muito bem-vindos. E a seguir, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira e no quadro de educação, o que compensa mais para sua carreira? Uma segunda faculdade ou uma especialização? Confira depois do intervalo.
E a gente está de volta já com a previsão do tempo. Até o fim de semana, o tempo deve permanecer com pouco sol e bastante nebulosidade. Estas fortes pancadas de chuva que atingem a cidade também devem continuar. A mínima amanhã é de 19 graus e a máxima de 28 graus. E atenção porque, segundo o CEPAGRE da Unicamp, o índice ultravioleta está em 13, o que é considerado muito alto. E agora que a gente já sabe sobre o tempo, dá para se programar para essa quinta-feira para as atividades do Verão Vivo. A partir das 9 horas da manhã tem aula de Liangun no Centro de Vivência do Idoso. Às 2 horas da tarde tem tênis com o professor Edson José. Das 2h30 às 3h30 da tarde tem alongamento com a professora Carol. Quer praticar alguma arte marcial? Tem taekwondo das 2h30 às 5 horas da tarde no Centro de Treinamentos de Lutas. Futevôlei acontece das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Ginástica localizada das 6 horas da tarde às 10 horas da noite, no Centro de Vivência do Idoso. Jiu-jitsu das 7 horas da noite às 9 horas. E para fechar, uma caminhada com o pessoal da Unimed, das 7 às 8 horas da noite. Encontro no Portão 5. Tudo de graça, hein? E é hora do nosso quadro de educação e hoje tem dicas para quem está em dúvida entre escolher uma segunda faculdade ou uma especialização. Michael Vancini traz as dicas para a gente. Para muita gente, uma pós-graduação não é bem aquilo que ela quer. Aí a alternativa é uma segunda graduação. Mas quando escolher entre uma ou outra? Quem responde é a Miriam Moreira, especialista em gestão de pessoas. Tomar a decisão de fazer uma segunda graduação deve estar diretamente ligado com um plano de vida e carreira, né? Ela é necessária quando você ou fez uma graduação, mas entrou no mercado de trabalho por um outro caminho e aí você precisa se solidificar, se fortalecer no novo caminho. Por exemplo, você fez pedagogia e começou a trabalhar no escritório de direito e gostou da atividade e quer se aprimorar e quer entrar nesse mundo, aí é importante fazer a segunda graduação. Ou então quando você está numa atividade que ela nem é puramente da sua primeira graduação e ela também se beneficiaria de uma segunda formação. A Miriam deu alguns exemplos. Você fez engenharia, mas você acaba virando líder numa empresa e quer entender um pouco mais de economia, com profundidade, porque você foi para uma área econômica, de cálculos, por exemplo. Então a segunda graduação ela é complementar e tem um novo viés acontecendo, que são pessoas que começam a se aposentar e têm interesse de fazer uma coisa que não fizeram. Mas ainda tem gente que tem dúvidas sobre quando escolher uma pós-graduação ou uma segunda graduação. É preciso saber qual o caminho que você quer seguir. A pós-graduação, ela te solidifica num caminho que você já estabeleceu, né? Usando o mesmo exemplo de uma empresa, por exemplo, que você entrou por causa da sua primeira graduação, mas te faltam informações ou te faltam competências que você precisa para se manter num determinado cargo, a pós ela vai te ajudar. E o outro efeito da pós-graduação é uma atualização constante, né? Porque quando você se forma, o tipo de conteúdo que está sendo tratado, ele se desatualiza muito rápido. A pós-graduação tem esse poder, né, de trazer informações e também de você interagir com outras pessoas de outros segmentos e aprender muito dessa convivência com os grupos, né? Mas para quem fica preocupado com o reconhecimento, a segunda graduação tem a mesma validade. Do ponto de vista de recrutamento e seleção, sim, né? A gente reconhece a segunda graduação como uma formação complementar, e às vezes até não é complementar, às vezes ela é a principal por causa do caminho que a carreira está tomando da pessoa. Então, quando a gente está tratando tanto do desenvolvimento internamente nas organizações, quanto num processo de recrutamento e seleção, sim, a segunda graduação ela tem um efeito muito positivo, porque o profissional está mais completo, ele tem uma visão mais ampla de determinadas perspectivas que a organização está procurando, né? E a segunda graduação ela é possível mesmo que você não mude de área. O importante é seguir aquilo que vai te deixar feliz. Talvez a única coisa que eu reforço um pouco, que a gente conversa bastante, as pessoas que fazem aconselhamento de carreira e coaching, é que a escolha ela seja por você e pela tua vocação.
Porque se a segunda graduação ou a pós-graduação é mais para ficar bonito no currículo, isso não é bom, porque você se distrai e usa tempo, energia, recursos financeiros para uma coisa que não vão, coisas que não vão de fato fazer você mais feliz e melhor. E mais um último recado, a Sanasa vai fazer obras na rede dos bairros Vila Nogueira e Parque São Quirino. Por isso, o fornecimento de água vai ser interrompido das 8 da manhã até às 5 da tarde nesta quinta-feira. E esta foi mais uma edição do Jornal Câmara Notícia. A gente volta amanhã ao vivo, 12:30, com a cobertura completa da primeira reunião ordinária. Até lá!